anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou.
de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Queridos irmãos, graça e paz, é muito bom estar com vocês. Quero agradecer ao pastor Ialan pelo privilégio, né, desse convite. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, um grande amigo, alguém que eu considero muito e que tem feito um excelente trabalho aí com os irmãos na Igreja do Alcântara. Trago o abraço da diretoria e também a nossa gratidão pelas as últimas ações da igreja, né, abençoando aí o nosso amigo da Pedra de Guaratiba, abençoando o nosso departamento de evangelismo e missões, né, com o Dia dos Missionários, e que Deus continue fortalecendo, abençoando grandemente a vida dos irmãos, né, aí no projeto Cidade Feliz, onde tem feito diferença na comunidade onde os irmãos estão plantados, e também além da cidade, né, em outros lugares, cumprindo assim o mandato do nosso Senhor. Dentro do pedido do pastor Ialan, nós queremos compartilhar um pouquinho de um texto do Salmo 27. Na verdade, nesse período difícil que estamos passando, né, de pandemia, eu tenho buscado meditar nos Salmos, e esse Salmo 27 para mim é muito especial, né? Spurgeon, até o grande pregador, ele, falando do Salmo 27, diz que nós precisamos olhar para esse salmo numa perspectiva do autor, né, de Davi, que recebeu essa revelação de Deus, do ponto de vista da igreja, da perspectiva da igreja e na perspectiva de Jesus Cristo, né? Davi conta aí a sua experiência de segurança em Deus, né, nos momentos difíceis que ele vive. Se olharmos da perspectiva da igreja, nós vemos também a necessidade, a fragilidade de nós como igreja, né, a nossa inconstância e a necessidade que temos de estar na presença de Deus, né? E da perspectiva do nosso Salvador, de Jesus Cristo, Ele é a nossa luz, Ele é a salvação, né? Ele é a força da nossa vida. O que seria de nós sem Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que tomou o nosso lugar, porque nós não tínhamos como pagar o preço pelos nossos pecados, o Senhor Jesus pagou por nós. Então, eu queria compartilhar justamente sobre esse tema, mas olhando da perspectiva de Davi, né, quando ele nos traz essa experiência dele, né, em tempos difíceis, né, que traz ânimo a Davi, né, em tempos tão difíceis em que ele vive, né? E Davi ele teve essa grande experiência, né, ao longo da sua vida, e como todos nós, passou por momentos difíceis. Ainda muito novo, ele conta a experiência de ter enfrentado um leão, enfrentado um urso, né? Ele conta a experiência, né? A Bíblia relata a experiência dele enfrentando o gigante Golias, quando a nação de Israel tinha grande medo, né, dos filisteus pela presença do gigante Golias, que afrontava o povo de Deus. E Davi, com bastante coragem, ele enfrenta, né, em nome do Senhor dos Exércitos, né? Davi depois sofre a perseguição do próprio Saul, que fica com ciúmes de Davi por conta das suas vitórias. E posteriormente Davi também vive momentos difíceis por conta do seu pecado, do seu relacionamento com Betseba, a morte do fruto desse relacionamento pelo pecado que cometeu, né? Também depois, como consequência de todas essas coisas, tem a própria conspiração do seu filho com alguns dos seus líderes tomando o seu reino, né? E Davi passa por todos esses momentos difíceis, mas com ânimo, porque ele declara isso desde o primeiro versículo, né? O Senhor é a minha luz, né?
E quando o Senhor está na nossa vida, é o que o Davi está querendo declarar, né? Não há trevas, né? Ele diz que o Senhor é a sua luz e o Senhor é a sua salvação, né? E ele não diz que o Senhor concede simplesmente a salvação. Ele diz que o Senhor é a luz. Ele é a salvação. Ele é a força da minha vida, né? E diante disso tudo, né, a quem temerei? E há uma ressalva importante que nós devemos fazer aí, não é que você não tenha medo de nada. Medo é um sentimento que o próprio Deus, quando nos criou, colocou em nós como uma prevenção ao perigo que está à nossa volta, né? O medo nos protege. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, né? O medo de contrair a enfermidade, a doença, o coronavírus, nos leva a evitar de sair de casa, a usar máscaras, né? Que são as recomendações do governo, da OMS, e que nós precisamos cumprir, sim, né? Os cuidados que precisamos ter quando entramos na nossa casa, limpando os pés, né? Usando cloro, né? Álcool gel. Então, realmente, esses cuidados nós temos que ter. O medo nos traz essa consideração com relação ao perigo que está próximo de nós. E Davi não está, você vai ver ao longo do Salmo que ele não está dizendo que ele não tem medo. Ele diz que, assim, quando você olha para o Senhor, o medo não te paralisa. Que esse é o grande problema do medo. É o medo paralisar nas ações. É você ter que realizar alguma coisa nesse momento, que é imprescindível, e você, por medo, você fica paralisado, né? Davi fala que não. Até no Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Ele não diz que quer passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz que ainda que eu passe, se eu não tiver jeito, se eu tiver que passar, mesmo nesse lugar, não temerei mal algum. Então, assim, quando nós temos a convicção de que o Senhor é a nossa luz, de que o Senhor é a nossa salvação, que Ele é a força da nossa vida, nós enfrentamos a adversidade que for. Como a história que nós falamos da vida de Davi, né? Porque o Senhor está do nosso lado. Ele é o Todo-Poderoso. Então, na divisão do Salmo, né, eu queria até trazer de forma rápida essa divisão do Salmo, como nós podemos dividi-lo. Eu, pelo menos, divido em pelo menos 4 partes. Eu queria até compartilhar com vocês, né, aqui nessa coisa boa que nós temos da tecnologia, que nos ajuda, né, bastante. Né? A primeira divisão que eu coloco é quando Davi expressa a sua própria fé, né? Expressa a fé em Deus, né? Quando ele diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Né? E ele dá até alguns exemplos: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim não terei medo. Então, Davi expressa aqui a sua confiança em Deus. Não é que ele não tenha medo dessas circunstâncias, mas se elas acontecerem, ele está confiante em Deus, porque o Senhor é a sua luz. Né? Em circunstâncias nenhuma, Davi vai estar andando em trevas, porque o Senhor vai estar com ele. Né? É horrível andar na escuridão, né? Você não ir tateando as coisas, mas não, quando você caminha com o Senhor, em momento nenhum da sua vida você está na escuridão, porque Ele é a sua luz, Ele é a salvação, né? Ele é a própria salvação, né? Ele nos resgatou, Ele é a fortaleza da nossa vida, porque Ele não nos deu só esta vida, mas Ele concede também àqueles que reconhecem como luz, como o salmista, e a sua salvação, vida e vida eterna. A segunda parte que Davi expressa, além de expressar a sua fé em Deus, a segunda, que vai do verso 4 ao verso 6, o salmista vai expressar
a prioridade de sua vida. Que nós vemos claramente que Davi expressa que a prioridade da vida dele é estar na presença de Deus, né? Ele declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará. Veja que ele declara a prioridade da vida dele, e ele pede ao Senhor, né? Porque Davi expressa aqui o desejo do coração: Senhor, olha, que em nenhum momento venha tomar uma decisão que eu saia da tua presença. E aí ele declara: olha, o que eu peço ao Senhor, né, e eu busco isso, é que eu more na casa do Senhor todos os dias. Né? Ou seja, o que é estar na casa do Senhor? Estar na presença do Senhor, para contemplar da santidade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, da bondade do Senhor, e meditar no seu santo templo, meditar na tua palavra, na sua revelação, no consolo que ela traz aos nossos corações. E aí ele diz no verso seguinte: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, ou seja, me levará para um lugar seguro, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Veja que ele fala até da ação dos inimigos e como o Senhor o protege. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ou seja, ele diz que é morar na casa do Senhor, que é meditar no seu templo e que é louvar ao Senhor no seu tabernáculo. Ou seja, Davi expressa aqui a prioridade da sua vida, que é estar na presença de Deus. E aí ele diz que esse é o lugar seguro. Ele declara que nesse tempo a gente procura estar seguro na nossa casa, evitar sair, né? Mas Davi diz aqui que verdadeiramente o melhor lugar para estar é na presença de Deus. O único lugar verdadeiramente seguro para nós estarmos é na presença de Deus. Depois o Salmo, a terceira parte do Salmo, que é dos versos 7 a 12, parece que Davi sai de um momento de júbilo, de vitória, e entra no momento que ele expressa a fragilidade, a fragilidade humana, a sua fragilidade como homem, né? E ele até faz um clamor: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. É interessante essa expressão de Davi, né? Ele sai daquela expressão de fé, de adoração, né, de estar na presença do Senhor. Uma coisa peço e buscarei, né, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, estar na presença do Senhor. Ele entra aqui no momento em que ele mostra a sua fragilidade como homem, né? Ele olha para ele e mostra o seu medo, a sua ansiedade. E quantas vezes nós não nos sentimos assim, não é, irmãos? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Veja que Davi até estava ali aflito e não conseguia, ele dá a ideia de que não conseguia ouvir o Senhor, né? E aí o coração dele lembra ele: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. É como se o Senhor estivesse falando ao coração de Davi: que isso, Davi? Busque a minha presença. Não é na minha presença que há segurança? Nesse trecho, e aí ele volta, né? Buscarei, pois, ao Senhor. Buscarei, pois, Senhor, tua presença, né? E aí ele volta novamente à sua fragilidade. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Veja que ele fala: não me escondas, Senhor, de mim. Não me rejeites. Tu és o meu auxílio, não me deixes, não me abandones, Senhor. Né? Novamente ele mostra a sua fragilidade, a sua ansiedade diante do medo, das circunstâncias que estão à sua volta, das adversidades da vida. E ele diz: não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mas aí ele volta a reconhecer o acolhimento, o cuidado, o consolo do Senhor, quando ele diz: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, ou seja, na vida humana, as últimas pessoas que nós imaginamos abandonarem alguém é o seu pai e a sua mãe. Ele diz assim: mas mesmo se isso acontecer comigo, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o seu caminho e guia-me
por vereda plana, por um lugar justo, Senhor. Um local, uma caminhada, Senhor, de justiça, uma caminhada sem pecados, sem altos e baixos, né? Por causa dos meus inimigos, porque eles podem se aproveitar das minhas falhas contra mim. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e o que só respiram crueldade. Então Davi mostra nesse trecho, né, nessa divisão do Salmo, a sua fragilidade humana. E aí ele encerra, né, na última parte do Salmo 27, versos 13 a 14, expressando, apontando, olhando para a soberania de Deus. Né? Ele termina o Salmo como ele começa, né? Realmente demonstrando a sua fé, a sua confiança e que só o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, o que seria de nós sem a graça de Deus? Na verdade, o que seria do mundo? Né? Sem a graça comum, né? Nós dividimos a graça de Deus na teologia em graça comum e graça especial. A graça comum é aquela que está para todos os homens, né? E a graça especial é aquela oferecida por Cristo, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus e nos trazer vida e vida eterna. Né? Mas a bondade do Senhor, Davi fala da bondade do Senhor na terra dos viventes. E eu creio que esse é o momento, querido, que Deus tem permitido tudo o que está acontecendo para que o homem possa olhar e ver a bondade de Deus. Né? O ar que nós respiramos é a graça comum do Senhor sobre nós. E Davi termina o Salmo dizendo, espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Né? E aí ele, uma forma de expressão do salmista, quando ele fala para ele mesmo, né? Espere no Senhor, anime-se. Diante das dificuldades, esse era o ânimo que Davi tinha, a confiança no Senhor, estar na presença do Senhor e reconhecer que o Senhor é soberano. Anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Né? É tremendo. Glória a Deus, né, irmãos? Porque o Senhor verdadeiramente é maravilhoso e nós podemos louvá-lo e adorá-lo por tudo. Eu queria concluir falando, trazendo, né, como aplicação para as nossas vidas, né, sobre 3 coisas. Né? Primeiro, sobre a salvação, que só há em Cristo Jesus. Né? O homem, querido, né, como Davi diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação. O homem sem luz, sem a salvação, está em trevas, é o que Davi fala, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, né? Porque antes de eu estar na presença de Deus, eu estava em trevas. Quando eu não reconheço, né, a Deus como Senhor, como Salvador, através do seu Filho que pagou o preço pelos meus pecados, né? Eu estou em trevas, eu estou o medo me paralisa, eu não sei o que fazer. Né? Mas o salmista aqui, ele traz para nós essa reflexão. Né? O Senhor tem sido a sua luz, a sua salvação. Como você tem caminhado esses dias, o medo tem te paralisado, né? Eu quero convidar você a pensar nisso e a reconhecer que a salvação está em Cristo Jesus. E Ele quer, querido, Ele quer te abraçar, Ele quer caminhar com você, Ele quer colocar o seu Espírito em você, para que você possa viver e caminhar com Ele. Né? A segunda coisa é a segurança que isso traz, que o salmista fala. Né? A salvação, querido, nos traz a segurança de estar na presença de Deus e viver um estilo de vida, né, de adoração, de buscar ao Senhor, né, como o salmista falou, de morar na casa do Senhor, de olhar a beleza da santidade do Senhor e poder usufruir dessa segurança. Como eu falei,
no início, né? Davi reconhecia que o lugar seguro está na presença do Senhor. Querido, lá no Salmo 11, o salmista diz que o Senhor abalou os fundamentos desse mundo. E se você olhar nesse tempo, isso é muito claro, né? A economia não está conseguindo salvar o homem. A ciência, né, por mais que ela tenha evoluído, ela não está conseguindo trazer uma solução para nós nesse tempo. A política, muito menos, né? A segurança é só no Senhor, né? É Ele que concede a todos nós, e Ele escreveu cada um dos nossos dias. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E a terceira coisa que eu queria aplicar nas nossas vidas, eu queria que você meditasse sobre isso, né? É a soberania do Senhor. É quando o salmista termina dizendo: ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, seja corajoso. Sim, espere pelo Senhor, né? O salmista aqui reconhece a soberania de Deus. É Deus que tem o controle de todas as coisas, querido. E quando nós reconhecemos a soberania de Deus, nós entendemos e reconhecemos que somos dependentes dele, que precisamos ser moldados por ele, deixar que ele conduza a nossa vida, esteja moldando o nosso caráter ao modelo de Cristo Jesus, que é o que ele tem para nós, né? E nós, quando reconhecemos a soberania de Deus, nós também damos graças a ele em todas as coisas. Eu queria que você estivesse meditando nessas coisas. Eu queria, nessa hora, orar com você, encerrando assim esse momento, e que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, o seu lar. Pai, nós te adoramos pelo privilégio que temos de estar na tua presença. Que o teu povo, Senhor, que está chegando, Senhor, aos seus ouvidos essa mensagem, possa estar reconhecendo que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. A quem eles vão temer, Pai? O Senhor é a força da nossa vida, Pai. E, Senhor, que cada vida possa estar meditando nesse momento, na Tua palavra, Senhor, e deixando que o Teu Espírito esteja trazendo paz aos seus corações, esteja trazendo segurança nesse momento difícil. Pai, que a Tua bênção esteja a cada lado, a Tua proteção, Senhor. O Senhor esteja, Senhor, cuidando de cada família, Senhor. É o nosso clamor, Pai. Abençoa, Senhor, a Cidade Feliz, a Igreja Congregacional do Alcântara, o ministério dessa igreja, Senhor, a liderança dessa igreja seja ricamente abençoada pelo Senhor. Pai, livra as nações, Senhor, dessa pandemia, Pai, desse vírus, Senhor, que cresceu, Pai, e que eles possam olhar para o Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus e que só no Senhor há segurança verdadeira. Senhor, recebe o nosso clamor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a você e a sua família. Obrigado, irmãos. O meu Deus é o Deus do impossível.